There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. Curso em Milagres, lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade, não tem graduação. É a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos, a vida não tem oposto. A morte não existe, porque o que Deus criou compartilha da sua vida. A morte não existe, porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe, porque o Pai e o Filho são um. Nesse mundo parece haver um estado que é o oposto da vida. Tu o chamas de morte. Mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte, e assim negam que tu vives. Pensas que a morte é do corpo, no entanto é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente, pode então ser aplicado segundo a direção da mente, mas para haver mudança é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido a causas que não podes controlar, que não fizeste e nunca podes mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferentes de sua própria origem, a parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. A morte não pode vir da vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem estender tudo que a sua fonte contém. Nisso podem ir muito além de si mesmas, mas não podem dar origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será o que vierem a fazer. Assim como nasceram, farão nascer, e de onde vieram, para lá retornarão. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é o seu estado desperto. Não podes fazer um corpo, nem habitar no interior de um corpo. Aquilo que é alheio à mente não existe porque não tem fonte, pois a mente cria todas as coisas que são,
e não pode lhes dar atributos que lhe faltem, nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O oposto da vida só pode ser uma outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou, porque na verdade não é um oposto. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é. Mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado, e tampouco naquilo que ela parece fazer quando acredita estar dormindo. Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme e as suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá, nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição, os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estenderem-se por toda a eternidade imutavelmente, porém ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar, ou uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Hoje sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo que não é porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é? Hoje não pediremos a morte sob forma alguma. Tampouco deixaremos que opostos imaginários da vida habitem um só instante onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus tal como ele o estabeleceu e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje, e nos seus pensamentos que não têm opostos, compreendemos que há uma só vida, e essa compartilhamos com ele, com toda a criação, e também com seus pensamentos, as quais ele criou numa unidade de vida, que não pode se separar na morte e deixar a fonte de vida de onde veio. Nós compartilhamos uma vida, porque temos uma só fonte, uma fonte da qual nos vem a perfeição, que permanece sempre nas mentes santas que ele criou perfeitas. Como éramos, agora somos, e sempre seremos. A mente adormecida tem que despertar ao ver a sua própria perfeição, espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que lá está refletido. E agora não é mais um mero reflexo. Vem a ser aquilo que é refletido, e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Agora nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life,
and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. There is one life, and that I share with God. Agora a reflexão sobre a lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Existe apenas uma extensão do amor e da graça de Deus. E é para você reivindicar isto e dizer, eu sou isto agora. Não é para você olhar ao redor e dizer, e aquela pessoa, e a outra. É para eu reivindicar isto agora, sabendo que ao pedir verdadeiramente para mim, estou pedindo para todos, pois existe apenas uma vida que compartilhamos com Deus. Eu não posso esperar por você fazer isto pelos outros. Eu preciso reivindicar isto agora, reivindicar que eu sou a extensão do amor e da graça de Deus, reivindicar que existe apenas uma vida e reivindicar que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador, e com isto vem um poder para mim que me permite trazer todas as coisas do tempo para a realização. E Jesus até então nos ajuda a compreendermos que não existe nada além de um sonho e que não há nada em realidade acontecendo. Ele diz nesta lição, o que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. E uma mente que dorme pode inventar qualquer mundo que desejar, mas não pode fazer com que este mundo seja real. Ele continua e diz, sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Da mesma forma que quando você acorda em seu quarto de manhã, em sua casa após um sonho, e você se dá conta de que você está seguro em casa. Assim será quando você acordar deste sonho de separação, descobrindo que a divindade sempre esteve com você e que você sempre foi protegido pela graça de Deus. De fato, não há nada que você possa ter feito dentro deste sonho que poderia tê-lo prejudicado de forma alguma. E nós nos sentimos gratos por isso, pois esta gratidão nos permite acordarmos mais rápido do sonho. Colocamos de lado os sonhos de todos os tempos e nos aproximamos de Deus com as mãos vazias e sagradas e dizemos, acabou, o sonho finalmente acabou.